Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Deus seja com cada um de vocês. Eu saúdo a todos os nossos irmãos da nossa igreja, do nosso ministério, também aqueles que têm assistido aos vídeos, sejam familiares, saudades de todos vocês. Também irmãos de outras igrejas, ministérios que têm acompanhado então o estudo da palavra do Senhor. Hoje nós estamos aqui dando continuidade a esse estudo sistemático que nós temos feito da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Hoje nós vamos estudar especificamente o capítulo 3, dos versos 17 a 21. Hoje estaremos falando então sobre como devemos aguardar, como devemos esperar a vinda do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso tema de hoje, segundo aquilo que o apóstolo Paulo então vai escrevendo nesse texto. E antes da leitura da palavra de Deus, eu gostaria de convidar você a orar junto comigo, tá bom? Então, por favor, aí onde você está, agora mesmo, curve sua fronte, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus de graça, Deus de poder e Pai de amor, glorificamos o Teu santo nome, pela oportunidade renovada que o Senhor nos dá de estarmos agora ministrando a Tua palavra, Senhor, aos corações que estão a assistir este vídeo. Nós pedimos já, ó Pai, que a Tua bênção esteja sobre cada vida, que a Tua bênção esteja sobre cada lar e que nós possamos mais uma vez obter da Tua parte, por meio do poder do Teu Espírito Santo, o entendimento da Tua palavra naquilo que o Senhor quer acrescentar em nossas vidas. Te agradecemos por tudo que o Senhor já vem nos ensinando com a Tua palavra, de princípios para a vida cristã. Te louvamos pela vida do apóstolo Paulo, pelo modelo exemplar que ele deixou para todos nós com a sua vida, com a sua prática de vida cristã. E queremos te pedir então, Senhor, mais uma vez nosso entendimento aberto, nós recebamos a Tua palavra, sejamos edificados na fé e possamos, Senhor, seguir na nossa vida cristã te agradando até que o Senhor retorne. Nós pedimos assim, agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos então à leitura da palavra de Deus, Filipenses capítulo 3, versos 17 a 21, você tem aí na sua tela. Diz assim a palavra de Deus: Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Então, encerrando no verso 21, no estudo anterior, irmãos, nós deixamos o apóstolo Paulo com os filipenses correndo em busca do prêmio da soberana vocação. Você se lembra disso? Ele afirmava então ali no texto anterior que a vida cristã é uma busca constante pelo aperfeiçoamento e a maturidade cristã. Para isso, o crente então deve de forma concentrada focar no alvo. Ele deve se desvencilhar de qualquer coisa que possa atrapalhá-lo nessa corrida, nessa pista
que é a vida cristã. Desvios doutrinários, como o da autojustificação, que o próprio apóstolo Paulo abandonou, deixou para trás, práticas pecaminosas também, e até mesmo distrações comuns do mundo que possam tirar nossa concentração, o nosso foco. Em outras palavras, nessa corrida para o alvo, é necessário que o crente tenha sempre foco, ritmo de corrida e uma persistência que vá até o fim da jornada. Amém? Agora, na continuidade desse texto que lemos hoje, logo de início eu já quero chamar a sua atenção para que você perceba que Paulo fala aqui de modelos e de destinos. E ele aborda esses dois temas, modelos e destinos, em contraste. Tá? Note, o primeiro é um contraste de pessoas que são bons modelos a serem seguidos com aquelas pessoas que são modelos que devem ser descartados. São aquelas pessoas que estão no seio da igreja, e Paulo chama aqui de inimigos da cruz de Cristo, porque na realidade eles querem ali corromper o corpo de Cristo. Esse é o seu objetivo. O segundo contraste que diz respeito ao destino é justamente o destino desses dois grupos, tá? Dos verdadeiros cristãos e dos inimigos da cruz de Cristo. O destino destes últimos, então, é a perdição. E de nós, igreja, qual é o destino? Bom, nós vemos então no texto que o nosso destino é a transformação do nosso corpo em glória, porque nós vamos para a cidade celestial, cuja realidade nós já fazemos parte hoje. Não somos cidadãos desse mundo, mas somos cidadãos celestiais. Amém? Então, é dessa forma que nós devemos aguardar ou esperar a vinda de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Muito bem, dada essa noção geral de toda a passagem, vamos aos detalhes que ela então nos traz para entendimento na vida cristã, para crescimento da nossa vida cristã. Bom, no verso 17, irmãos, Paulo, ele coloca a si mesmo e aos seus colaboradores como modelos para a igreja. A palavra exemplo que ele usa aqui significa, ou poderia ser traduzida literalmente da seguinte forma: exatamente como. O que representa, irmãos, que nós devemos ser uma cópia exata do modelo que nos é apresentado. No caso aqui é Paulo que se coloca como este exemplo, como este modelo. Então Paulo nos chama a copiá-lo de forma completa na sua vida cristã. É importante destacar, irmãos, que aqui não ocorre nenhum tipo de arrogância por parte do apóstolo Paulo. Ele já tinha se apresentado diante dos filipenses como alguém que não era perfeito. Você se lembra do estudo da semana passada? Muito bem. Então, aqui a atitude de busca constante desse aperfeiçoamento que ele tem, tá? Diligente, sempre focado no alvo, é nesse sentido que ele quer que os filipenses o imitem. Que esses irmãos da igreja de Filipos, então, o tenham como exemplo. E não somente ele, mas também os seus colaboradores, os seus companheiros. Tá? Dois deles, inclusive, ele já tinha citado anteriormente, que são Timóteo e Epafrodito. Tá? Então, Paulo nos chama a copiar esse seu método, essa sua persistência. É isso que nós devemos, então, como os filipenses deveriam copiar, nós hoje também devemos ter como exemplo para as nossas vidas. No verso de número 18, o apóstolo Paulo, então,
apresenta aqueles que logicamente devem ser ignorados como modelo. Quem são esses? Ele diz literalmente, são os inimigos da cruz de Cristo. Paulo, repetidas vezes, ele alertara a igreja de Filipos sobre esses elementos. E aqui ele renova esse alerta. Então, abrimos aqui um parênteses, tá, irmãos, para dizer o seguinte: nunca é demais falar sobre os falsos mestres no seio da igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela deve ser constantemente alertada sobre o perigo que é desses homens que se infiltram dentro do corpo de Cristo, querendo corromper a igreja do Senhor Jesus. É por isso então que Paulo repetidas vezes fala a respeito desses homens. Tá? Mas é interessante, irmãos, que Paulo fala desses inimigos da cruz de Cristo e ele fala num estado de choro, ele fala numa condição de tristeza, irmãos. Então, essa mensagem de alerta do apóstolo Paulo, um alerta que é um alerta contrário, tá? O choro dele, nesse momento, pode nos parecer contraditório. Chorar pelos inimigos da cruz de Cristo? É isso mesmo que você ouviu do apóstolo Paulo, que você leu aí do apóstolo Paulo. Por quê, irmãos? Porque o apóstolo Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Amém? De fato, ele manifestava tristeza por aqueles que estão em trevas, por aqueles que se encontram perdidos. Isso era uma realidade na vida do apóstolo Paulo. Se ele pudesse mudar de alguma forma a condição daqueles homens que se encontravam em trevas, ele sinceramente, ele o faria. Tá? Veja o que ele diz na carta aos Romanos, no capítulo 9, nos versos de 1 a 3. Está aí na sua tela. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Isso então demonstra, irmãos, a compaixão que o apóstolo tinha, a tristeza que ele manifestava pelas almas perdidas. O que não muda a condição desses homens, que nos é apresentada no verso seguinte, porque o apóstolo Paulo vai dizer no verso 19 que apesar dele chorar por eles, o destino deles é de fato a perdição. É por isso que nós devemos tomar cuidado com esses maus exemplos. Estarmos sempre em estado de alerta. O contraste aí é claro, nós temos a salvação, eles estão numa condição de perdição. Diz o texto sagrado também, irmãos, que o Deus deles é o ventre. Aqui, irmãos, pode significar literalmente que esses homens, eles viviam em glutonarias e bebedices. Porém, eu creio que a ideia aqui seja um pouquinho mais ampla. Ou seja, esses homens, eles eram literalmente controlados pela carne. Ou seja, a satisfação dos seus desejos físicos ia à frente de tudo mais nas suas vidas. Daí poderíamos deduzir também que Paulo estava aqui se referindo não somente a glutonarias e bebedices, mas também que eles tinham apetites sensuais desenfreados, ou seja, eles estavam perdidos na imoralidade. O apóstolo Paulo diz a respeito deles também que a glória deles é para a confusão deles mesmos, ou seja,
eles se gloriavam, irmãos, eles se orgulhavam justamente naquilo que eles deveriam considerar como vergonhoso. É como bater no peito por algo que é feito e que é errado, que não deveria, normalmente falando, receber nenhuma glorificação ou nenhuma honra por aquilo que se é feito. Pelo contrário. Então, irmãos, o apóstolo Paulo aqui nessa frase, ele afirma que essa mesma vergonha na qual eles se gloriavam, que eles praticavam, seria sim no futuro a sua própria humilhação e ruína. E ainda é dito a respeito desses homens que eles só pensam nas coisas terrenas. Ou seja, eles limitam a sua vida ao presente momento e a este mundo. Significa dizer, irmãos, que esses homens, embora eles estejam no seio da igreja, embora eles estejam infiltrados na igreja, de forma nenhuma eles foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Lhes falta, sem dúvida alguma, a iluminação celestial. Eles não são capazes de discernir sobre as coisas espirituais. Aliás, dentro dessa realidade de discernimento sobre coisas espirituais, eu quero aconselhar você a ler o texto depois de 1 Coríntios capítulo 2, que você vai ver aí a abordagem mais detalhada dessa questão de se ter discernimento espiritual e de não se ter discernimento espiritual, tá bom? Então, veja que o caminho desses homens, tá, é um caminho de satisfação do seu ego, do seu eu. Os desejos do seu eu, então, que predominam. Veja, irmãos, que num primeiro momento pode até parecer este caminho, pode até parecer agradável, pode até parecer atrativo, né? Porque, veja, o eu, ele se regozija, ele se alegra naquele prazer que se encontra no mundo. Porém, nós sabemos qual é o resultado que Paulo cita inicialmente quando começa a falar deles. O resultado final é a perdição. Então, seguir esse tipo de modelo não é de forma nenhuma aconselhável. Não era naquela época e continua não sendo hoje aconselhável seguir esse tipo de modelo. Amém? Aí nos versos 20 a 21, o apóstolo volta a falar de nós, igreja. Tá? E ele diz literalmente o seguinte, que a nossa cidade, ela está nos céus. Ou seja, devemos sempre nos lembrar, irmãos, que, embora estejamos neste mundo, nós somos estranhos a ele. Os nossos valores e a nossa conduta são opostos aos valores e à conduta deste mundo. Nós devemos pensar e buscar as coisas que são lá de cima, conforme diz Colossenses capítulo 3. Nós, enquanto corremos em direção ao prêmio da soberana vocação, devemos convidar outros que se juntem a nós nessa corrida também, tá? Que corram juntamente conosco. A nossa conversação hoje, ela deve enaltecer aquele que é o nosso alvo maior, Cristo Jesus. Amém? Então, falando da sua vinda ao mundo, falando da sua obra redentora, falando da sua morte e ressurreição, bem como da sua exaltação, porque é sim de lá dos céus exaltado à destra do Pai, que ele há de retornar para levar a sua igreja para junto de si. Então, tudo isso deve ser tema das nossas conversações. Logo, o esperar que o apóstolo Paulo aqui sugere que eu e você aguardemos a vinda de Cristo Jesus, não pode ser um esperar passivo, mas deve, sem sombra de dúvida, ser um esperar ativo. Amém?
Tá? Então, nossos valores e condutas são celestiais, apesar de estarmos neste mundo terreno. Muito bem. O capítulo, ele não poderia findar no verso 21 de melhor forma do que essa que nós acabamos de ler no texto sagrado. E vamos repetir aqui, quando Paulo diz assim, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Aleluia! Então, meu irmão, o nosso corpo físico, ele será transformado completamente. Hoje, o nosso corpo, muito facilmente, ele se abate. Não é verdade? Nada como essa situação que nós vivemos hoje, da ação de um vírus com essa pandemia que nós estamos presenciando, para nós percebermos o quanto que o ser humano é frágil. Tá? Um pequeno vírus que mal conseguimos enxergar e que está aí a circular, ele pode fazer um grande estrago, podendo levar até a morte. Muito bem, então o nosso corpo ele se abate muito facilmente. Hoje o nosso corpo se desgasta através do tempo, porque com o passar dos anos nós vamos envelhecendo. Apesar, irmãos, que o desgaste do nosso corpo não é só por conta da ação do tempo, mas é também por conta do mau uso que nós fazemos dele, não é verdade? Muitas vezes nós não somos cuidadosos com a conservação do nosso corpo. Hoje, nessa realidade que vivemos, nós somos suscetíveis ao pecado e, por consequência, suscetíveis à morte. Mas naquele grande dia, esse sim, um dia D, esse sim um dia com D maiúsculo, amém? Nós seremos transformados no poder do nosso Senhor ressurreto, amém? Então, irmãos, concluindo o nosso estudo de hoje, procure se mirar nos bons exemplos, como o de Paulo, e também o de pessoas verdadeiramente comprometidas com o Senhor Jesus e com a sua causa, essas pessoas que estão à sua volta. Mire-se nesses bons exemplos. Não se deixe influenciar por maus exemplos, por falsos mestres. Lembre-se sempre, você é um cidadão celestial, não é desse mundo. Firme em seus valores e a sua conduta. Nosso Senhor Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, continue acompanhando a sequência de estudos bíblicos da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Deus abençoe você, o seu lar. Até o próximo vídeo. Boa noite.